A nossa conversa é com o secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra. Conversa com a gente a partir de agora para falar sobre direito do consumidor e tirar dúvidas dos nossos ouvintes, inclusive dúvidas dessas que já chegam. Secretário Roger, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, é um prazer estar aqui novamente, dessa vez presencialmente, é muito importante, acho sempre muito interessante estar presente para explicar com maiores detalhes e com mais calma todos os temas relacionados às relações de consumo na cidade de João Pessoa, com os consumidores pessoenses. As dúvidas nesse quesito são sempre muitas e palpitantes, então eu estou absolutamente à disposição para tirá-las no dia de hoje e explicar um pouquinho de como funciona a atuação do PROCON, seja em que setor for da economia, e do quanto é importante e é a expressão clássica de cidadania a atuação do PROCON enquanto órgão de proteção e defesa de todos os consumidores. Antes das dúvidas dos nossos ouvintes, eu já vou começar com uma pergunta aqui de um ouvinte, que é do primeiro tema que a gente vai tratar aqui, que é a história dos combustíveis. Vamos ouvir. Continua oferecendo os imunizantes. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia para o superintendente Roger Guerra do PROCON. Eu gostaria que você formulasse essa pergunta para ele, Cacá. Qual o poder que o PROCON tem sobre os combustíveis, né, ou qualquer outra empresa de preço que é lançada como livre concorrência, para punir posto de gasolina? Eu não conheço, até hoje, nenhum posto de gasolina tenha sido punido pelo PROCON. Sinceramente, gostaria que ele dissesse aí para nós no ar, Cacá, se for possível. Um abraço. Roger Guerra, já para começar. Eu não peguei o nome do consumidor, não sei se ele acho que ele não falou. Não mandou o nome, não, mas tá essa aqui. Pergunta é a mais clássica, e talvez esse tema, Cacá, inclusive nós já conversamos a respeito Inclusive eu tô disso. esperando aquela listinha que você me deve desde o ano passado, dos postos que foram autuados, multados, que pagaram multa. Eu tenho essa lista não só dos postos, quanto das distribuidoras. Faz tanto tempo que era na época que o Brasil, gente, era de 4 horas da tarde. Disse, não, porque o PROCON. Não, Cacá, eu tenho uma relação aqui dos postos. Tô esperando essa lista até hoje. Então, primeiro falar sobre o poder do PROCON para mediar ou determinar preços de qualquer tipo de setor da economia. É muito importante que todos os consumidores saibam que no Brasil nós vivemos o livre mercado. Eu não tenho qualquer poderio para determinar em qualquer tipo de produto o valor que a empresa, ou que o empresário, ou que o fornecedor vai cobrar aos seus clientes. Daí vem a expressão livre mercado, livre concorrência, para que cada empresário faça a sua margem, especifique seus custos e ofereça o seu produto no mercado de consumo pelo preço que entender correto, e o próprio mercado se regularia e levaria à adequação dos preços daqueles que cobram mais ou menos e do que eles oferecem em troca aos consumidores. Porque os postos, como qualquer outra empresa, ele tem várias variações de custos. Tem um posto que tem uma estrutura melhor, oferece uma conveniência. Escuta aí, Ivan de Tibiri. Ivan faz uma pergunta desse tipo também. Por que o preço varia de um posto para outro? Escuta aí. Um posto pode ter mais funcionários, ele pode funcionar em 24 horas, enquanto o outro não. Oferece um café e um agrado para o cliente, enquanto o outro não. Isso tudo representa custos, e a composição de custos é que faz o empresário determinar o seu preço. Nisso, o PROCON não pode atuar, que é aplicar a multa efetivamente. Então, em que o PROCON mexe com relação aos combustíveis? O PROCON atua com o aumento injustificado de preços. A lei, o artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, diz que o fornecedor não pode, de forma injustificada, elevar o preço de um determinado produto sem razão para aquela elevação. Então, eu sempre uso como exemplo, tem um posto específico aqui na cidade de João Pessoa, que ele é o posto que, pesquisa após pesquisa, ele oferta o preço mais caro da capital. E o PROCON nunca conseguiu aplicar uma multa a ele por conta do valor que ele cobra. Porque ele vive caro. Porque ele é caro desde sempre. Ele aumenta ele é quando... coerente, ele é sempre caro. Uhum. Ele aumenta quando vem os aumentos oficiais, ele aumenta na proporcionalidade do que ele recebe, e por isso não há infração à ordem consumerista.
Se eu quero vender no meu posto a gasolina a R$ 8,00, usando um exemplo absurdo, não é nem o PROCON, nem qualquer outro ente da administração pública que pode interferir nisso. O que o PROCON interfere? O PROCON interfere quando a Petrobras vem e anuncia 30 centavos de aumento a partir de segunda-feira, por exemplo. E aí chega a fiscalização do PROCON no posto, e esse posto, com o estoque antigo, sem ter comprado combustível a 30 centavos, ele aplica na bomba para os consumidores esse aumento de 30 centavos. Essa é, sem sombra de dúvida, a maior causa de multa do PROCON nos empresários revendedores de combustíveis. Outro exemplo, usando o mesmo parâmetro, Petrobras anuncia na próxima segunda aumento de 30 centavos. E aí o posto recebe o aumento de 30 centavos e repassa um aumento de 40, 50, 60 ao consumidor. Ou seja, ele se utiliza do aumento oficial anunciado pela Petrobras para elevar, majorar os seus lucros às custas dos consumidores. Então esses são os principais fatores que levam as multas aos revendedores de postos. Só que os PROCONs, PROCON estadual da Paraíba e PROCONs municipais daqui da Paraíba, de vários municípios, se reuniram em uma comissão e tentamos estudar, ouvir as partes envolvidas, esmiuçar o mercado de combustíveis como um todo. Fizemos isso ao longo de um ano. Concluímos, salvo engano, no começo desse ano, a comissão processante do mercado de combustíveis. Identificamos que, ao contrário do que a maior parte da população acha, o gargalo, apesar de, repito, termos empresários, revendedores de postos, que se utilizam muitas vezes de práticas infrativas e são rotineiramente multados pelo PROCON. Nunca, eu sempre repito isso, nunca nenhuma gestão multou tanto posto de gasolina quanto a atual gestão do PROCON. E os empresários chegam a recolher essas multas? Cláudia, uma multa do PROCON é exatamente igual ao lançamento de um débito tributário, igual um lançamento do IPTU. O empresário não tem escolha, ou ele paga a multa, ou essa multa vai para a dívida ativa, ele fica com a empresa fica no CADIM, fica com o nome sujo na praça, como se diz cotidianamente, e fica com débito a ser executado pela Procuradoria do município. Não existe a hipótese de não pagar a multa. Não recebi a multa do PROCON, vou botar aqui na gaveta e não pagá-la. Essa hipótese não existe. Mas nós descobrimos com essa comissão processante que o principal gargalo do setor não está no elo final da cadeia de consumo, que são os revendedores. O principal gargalo está no elo anterior, que são as distribuidoras. Como funciona? A Petrobras, através das suas refinarias, extrai o petróleo e refina, transformando em gasolina, em óleo diesel. O etanol não se encaixa nesse perfil, mas todos os combustíveis derivados do petróleo são refinados pela Petrobras ou importados de fora do país. E ela, da refinaria, que é o preço da Petrobras, quando você escuta na mídia, a Petrobras anuncia redução de tantos centavos no combustível X. É o preço da refinaria. Essa redução ou esse aumento passa a valer imediatamente após o anúncio da Petrobras na refinaria. A refinaria vende esse combustível para as distribuidoras. Aqui na Paraíba, todas as distribuidoras estão localizadas na cidade de Cabedelo e recebem aproximadamente de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, o carregamento de navio com todo o combustível que abastece todas as distribuidoras. Todas. É o mesmo combustível. Salvo algumas exceções quando se trata de importação. Essas distribuidoras, 13, tem as três principais que todo mundo conhece, controlam, que são os postos bandeirados, controlam 50% do mercado. 3 distribuidoras controlam 50% do mercado e as outras são pequenas distribuidoras, algumas têm bandeiras, outras nem isso têm, vendem para postos em geral, postos bandeira branca ou coisas do tipo. Essas distribuidoras que, antes de troca de carregamento, repassam os aumentos. Quando vem a redução, bloqueiam o sistema para novos pedidos, dividem, escalonam essa redução ao longo de 10, 15 dias, por isso que quando vem redução nós demoramos a sentir nas bombas e quando vem o aumento ela vem de imediato. Em razão disso, nós entendemos, Comissão Processante, apresentamos um relatório entendendo que há indícios claros não só de infração à ordem consumerista, mas de crimes contra a ordem econômica. Entregamos o nosso relatório para o delegado-geral de Polícia Civil daqui da Paraíba, para o Ministério Público Estadual,
para o Ministério Público Federal e na Superintendência da Polícia Federal, para que a parte criminal seja tocada, seja pormenorizada e detalhada por esses órgãos. Nós do PROCON fazemos o quê? Multamos. Nós temos como função punir, através das punições previstas no Código de Defesa do Consumidor, todas aquelas empresas que atentem contra a ordem consumerista. Aplicamos multa de 4 milhões na Vibra, que é a BR, aplicamos multa de 2 milhões na Shell, aplicamos multa de 1,5 milhão há uns 2 meses atrás na Ipiranga. Tudo em razão de infrações que atentam contra toda a cadeia de consumo, porque elas controlam uma parcela muito grande dos postos, e os postos, por que a gente vai para a fiscalização nos postos? Só um parênteses, secretário. Essa explicação sua aí, eu vou colocar a pergunta de outro ouvinte aqui que chega. Essa sua explicação também vale para o GNV? Não, o GNV não, porque a distribuidora do GNV é a PB Gás, é exclusiva. A PB aí, Gás... como é que, porque a pergunta é exatamente a seguinte: onde é que entra a questão do GNV aqui em João Pessoa? Então, o GNV, aí por isso que no GNV nós nem analisamos nota. A própria PB Gás nos manda a informação do preço que está sendo comercializado, ela é distribuidora única, ou seja, todos os postos da capital e da Paraíba são abastecidos pela PB Gás, então eu já sei o preço, que ela não pode, até por ser uma empresa pública, ela não pode vender para Cacá por um preço e para Cláudia por outro, é o mesmo preço. Então, se ela repassou a redução ou o aumento e o posto não repassou na mesma proporção ao consumidor, sempre que a gente sai em fiscalização do GNV, a gente já sai autuando, porque a gente já sabe da irregularidade. Até porque nós temos pesquisas semanais que nos fazem acompanhar o preço de todos os combustíveis, toda semana, preço a preço, em 100% dos postos da capital. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente chega no posto, Cacá, o posto aumentou o preço. Antes da hora, antes do aumento começar a valer. oficial. Aí nós chegamos no posto e pedimos as notas fiscais de compra. Quanto é que o senhor comprou esse combustível? Aí ele mostra. É obrigatório, por resolução da ANP, que o posto tenha na sede as 3 últimas notas de compra de combustíveis. Então, ele não pode nem dizer assim, vou buscar, Vou ali no contador. vou no contador, não. Tem que estar na sede do posto. Então, ele chega e mostra, ó, aqui, eu estava comprando o combustível a tanto, aumentou a distribuidora, mesmo antes do aumento, repassou a tanto, e eu só fiz repassar aqui para o meu consumidor. O PROCON pode fazer o quê? Não pode fazer nada contra o posto. Partimos para cima da distribuidora. Tanto que as últimas multas que nós temos aplicado nas distribuidoras, elas têm sido sem nem ir até as distribuidoras. Nós chegamos no mesmo posto, analisamos as notas de compra. A mesma distribuidora aumentou 30 centavos, sem qualquer razão oficial, sem qualquer razão aparente. Nós já multamos, já autuamos a distribuidora para que ela apresente as justificativas disso. O posto fica isento, tá bom? Fica isento nesse caso que eu disse. Específico. Mas, por exemplo, nesse último aumento que teve na última quinta-feira, salvo engano, que todos os postos começaram, a maioria dos postos começaram a aumentar os preços. Nós, na sexta-feira de manhã, porque nós esperávamos o aumento para o dia 1º de julho, e ele veio antes. Na sábado. Aí nós partimos para cima para a fiscalização das 6 horas da manhã de sexta até as 5 horas da tarde, continuando no dia de hoje. Autuamos, multamos 8 postos que aumentaram seus preços sem ter comprado combustível novo. O que eu estou dizendo é que não existe vilões e heróis nessa história. Tem no meio das distribuidoras e dos revendedores os empresários sérios e os empresários que se deixam levar pelo lucro mais fácil, digamos assim. Agora, a Petrobras anunciou uma redução de 14 centavos no preço da gasolina a partir do dia 1º de julho. E aí? E essa daí só chega depois do Natal, essa daí. Se chegar, né? Se chegar. Pronto, é outro grande problema. Quando se anuncia redução de preço, aí demora. Muitas vezes já chega um outro aumento e o aumento é implantado e a gente nem sente que houve redução nenhuma, né? Então, o preço médio da gasolina hoje deve ser quanto em João Pessoa? Na verdade, a nossa equipe de pesquisa, que atuou na quarta-feira passada e não pegou o aumento, voltaria a campo, obviamente, nessa próxima quarta, mas eu antecipei para amanhã a ida da equipe de pesquisa, dos pesquisadores a campo, para na quarta-feira mesmo, no final da tarde, nós divulgarmos o preço médio. Mas pelo que nós estamos vendo por aí, o preço hoje varia de 5,29, 5,25, até tem posto cobrando 5,59, que inclusive nós recebemos uma denúncia desse posto específico,
e hoje a equipe de fiscalização está visitando ele para que ele comprove as razões desse aumento. Sobre GNV, ouvinte falando o seguinte: hoje mesmo abasteci com GNV a 4,59. Até ontem estava 4,23. Posto Shell próximo às Três Lagoas. Teve aumento? Não estou sabendo, o ouvinte pergunta. Teve aumento anunciado pela Petrobras também para o GNV na semana passada. Porém, tem que saber se o posto já recebeu o aumento repassado da PBGás. Porque a PBGás, diferente da distribuidora... Manda a galera dar uma passadinha lá nesse posto. Vou pedir para... Inclusive, hoje está acabando a operação nos postos, especificamente, se conseguimos atingir o número de postos que desejamos. E eu estou pretendendo fazer uma operação específica sobre GNV, porque eu sei que o GNV atinge muitos motoristas por aplicativo. Então, esse é um público que já é sofrido por natureza, que trabalha muito e que merece uma atenção especial. A gente vai cair em campo para tentar minorar os efeitos do GNV. Agora, só uma palavrinha sobre o que Cláudia falou. Uhum. O que está causando muita dificuldade, não só para a compreensão por parte da população, como para a autuação dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, são essas variações digamos espaço assim, de tempo, né? E poderiam ser, já que tudo advém do governo federal, poderia ser mais combinadas, digamos assim. O anúncio de uma redução, como foi feita no sábado, vir em conjunto com o anúncio do aumento de impostos, para que a gente possa fazer uma fiscalização única. Porque senão nós ficamos numa loucura de terminar uma fiscalização por aumento e começar outra por redução na semana seguinte. E aí, até a análise da documentação apresentada pelos postos fica muito difícil, porque você não sabe quando o posto começou a comprar com a redução e com o aumento. Está tendo uma variação muito grande, quando, na verdade, se tivesse uma ação mais coordenada, poderiam ser feitos esses anúncios de forma mais uniforme, para que facilitar. E para a gente entender, a gente não sabe se de fato já está mais barato ou se está mais caro, né? Porque eu sei que o último anúncio foi de redução de 14 centavos aí no litro da gasolina, mas houve uma correção, acho que do ICMS durante a semana, que elevou o preço do combustível. Então, se me perguntar o que é que baixou ou subiu, não sei. Pois é. A gente continua conversando aqui no estúdio com o secretário do PROCON, Roger Guerra. Já começam a chegar perguntas aqui dos nossos ouvintes a respeito de direito do consumidor. A primeira pergunta, secretário, é a seguinte: bom dia, comprei um apartamento que a entrega está com mais de 5 anos de atraso. Meu amigo, nem obra do governo demora tanto, viu? Nem aquela passagem molhada na Beira-Rio demorou tanto. Demorou 4 anos. Pois é. O prédio ainda está em construção e até hoje a construtora não fez acordo, não fez ressarcimento, nem paga indenização. O PROCON pode ajudar? Na verdade, o PROCON pode ajudar em qualquer tipo de demanda de prestação de serviço ou de entrega de produto não cumprida, como é o caso aí. Porém, considerando o passar do tempo, 5 anos após a entrega, eu sugeriria a esse consumidor que procurasse a justiça com certa celeridade, porque o prazo para você... cuide de procurar logo a justiça. Porque o prazo prescricional para qualquer tipo de indenização ou ações relacionadas às relações de consumo é de 5 anos. Então, contados a partir da data prevista para a entrega do empreendimento, no caso do apartamento. Então, ainda que você busque também o órgão consumerista, cuide de entrar com essa ação judicial para não perder esse prazo e acabar se vendo impossibilitado de lutar pelos seus direitos. Inclusive, existe um prédio específico aqui na capital que está numa situação parecida, semelhante com o que o consumidor relatou aí acima, que os compradores fizeram com uns 10 anos já, né? Fizeram uma associação para buscar os direitos de forma coletiva e tal. É uma situação dramática isso. Inclusive, nós do PROCON recebemos rotineiramente demandas, reclamações relacionadas à não entrega de empreendimentos. Há muita promessa de contratual na hora de ser vendido os empreendimentos na planta, como se diz, e muitas vezes, em razão de malversação do dinheiro recolhido, ou mesmo de implementação de um número grande de obras ao mesmo tempo, essas construtoras, não só na Paraíba, no Brasil inteiro, acabam por
passar por dificuldades enormes para a parte final dos seus empreendimentos. Então, eu sempre aconselho que os consumidores pesquisem antes de comprar, vejam o histórico da construtora, veja se existem reclamações abertas no PROCON, se estão no cadastro de maus fornecedores, pesquisem na internet, busquem ações judiciais, enfim, façam uma pesquisa, porque como é um equipamento, um investimento de alto valor, você ter um prejuízo na entrega de uma TV é chato, é constrangedor, é horrível, mas você ter um prejuízo na entrega de um apartamento que você às vezes dedicou a sua vida, as economias de uma vida para receber para ter o sonho de atingir a casa própria, é severamente mais gravoso e por isso pesquise muito antes para evitar dissabores depois. Outra pergunta que chega aqui. Dia 24 de junho agora, fiz uma compra em um site. Descobri 3 dias depois que o site era falso. Entro em contato, ligo, eles não atendem. Mando e-mail, liguei para a central de atendimento do meu cartão de crédito e eles disseram que não pode fazer nada porque não passou do prazo de entrega, que agora é dia 10. Só pode fazer alguma coisa depois disso. E se eu mostrar nota fiscal? Como é que eu vou mostrar a nota fiscal se eu não recebi o produto e não veio no e-mail? Situação complicada. Comprou em site falso, rapaz, e não consegue se tornar. Eu aconselho esse consumidor a buscar o PROCON, primeiro porque nós recebemos demandas constantemente relacionadas a esse tipo de demanda. Assim, tem aumentado cada vez mais o número de empresas falsas, de golpes praticados na internet, principalmente se utilizando das redes sociais. Hoje você, de acordo com o seu perfil de pesquisa, você rolando a tela no Instagram, vai aparecer um monte de oferta relacionadas a produtos que muitas vezes você quer adquirir especificamente, porque essa é a função do algoritmo, mas não compre absolutamente nada sem que tenha as seguintes informações: endereço da sede física da empresa, ainda que ela esteja ofertando um produto pela internet, CNPJ da empresa. É muito importante que você pesquise, dê um Google, como nós dizemos, no CNPJ e no nome da empresa, principalmente no CNPJ, porque há essas empresas falsas ou esses golpistas trocam muito os nomes das empresas, tão somente para ludibriar os consumidores. Em época de Black Friday são inúmeras denúncias que chegam para a gente nesse sentido, de produtos que não chegaram ou de produtos que chegaram com qualidade inferior àquilo que foi prometido, né? Muitos intermediadores revendem produtos vindos da China. Então você compra um produto... E eles não dizem isso, né? Não dizem, não vem com manual em português, que é obrigatório, não emitem notas fiscais. Dizem na propaganda que o prazo é pequeno, você compra e vai receber 2 meses depois, e o produto muitas vezes não é do tamanho que dizia ser, porque o tamanho chinês é bem menor, né? Exatamente. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, é a mesma orientação que eu falei para as construtoras. CNPJ, pesquisa nome, pesquisa no Reclame Aqui, que é outro canal muito bom de você avaliar a reputação daquela empresa específica, a sede física dela, e mesmo assim ficou na dúvida, antes de concluir a sua compra, entre em contato com o WhatsApp do PROCON. A gente tem lá uma série de procedimentos para avaliar a segurança dessa compra que você está realizando. Eu queria mandar um abraço para a nossa amiga Ruth Avelino, que está acompanhando Boa aqui a recuperação live para Ruth Avelino. Pelo Instagram. Passou por um procedimento. Eu vi no Instagram, se não me engano, foi no olho. Então, um beijo para... né? Então, foi no olho, não foi? Melhoras, então Ruth. Um grande abraço para você. Está acompanhando aqui a entrevista de Roger, dizendo que essas demandas do consumidor são complicadas mesmo. Manda um monte de coraçãozinho pra gente. A cirurgia foi no olho, mas o ouvido tá em dia. Tá demais. Bacana. Acho que o olho também, porque ela tá interagindo bastante Tá. Fica quieta, Roger, pelo amor de Deus. Bom, antes da pergunta de Cláudio, chega mais uma aqui. O outro ouvinte perguntando como é que ficou a questão na Netflix, hein? Na verdade, a Netflix acabou de apresentar a resposta à nossa notificação. Não fomos só nós que fizemos. É bom que se diga que tanto a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, quanto outros PROCONs país afora... Só um parênteses, secretário, desculpa, só para contextualizar, para quem está na Lua e está chegando hoje aqui na Terra, a Netflix inventou uma história agora de cobrar taxa extra para quem divide a conta entre as pessoas que não moram
no mesmo domicílio. Você divide uma conta com uma irmã sua, que mora em outra cidade, ou com uma namorada, ou com isso, ou com aquilo, não pode mais, a Netflix está cobrando em cima, e o Procon entrou com uma ação pedindo explicações à Netflix. Isso. Na verdade, a Netflix explicou, não apresentou a justificativa técnica, que é a nossa principal dúvida, de compartilhamento de senha é proibido, obviamente. Você tem um contrato que tem que ser usado de forma pessoal e intransferível pelo contratante, digamos assim, por sua família, ou dependendo dos pontos que você pode ligar ao mesmo tempo, pelos representantes daquele contrato. Porém, como ela vai fazer esse controle de se sou eu que estou usando ou se é um terceiro que está usando a minha senha, a resposta veio de forma absolutamente evasiva e não explicativa por parte da Netflix. E aí, como é que fica no caso desse? Não, nós iremos, em razão da falta de informações, nós já iremos aplicar a penalidade financeira, mas isso não basta. O que nós Você vai multar a Netflix. Multa a Netflix, mas isso é irrelevante. Uhum. Não irrelevante para ela, porque vai ser punida, mas irrelevante para o consumidor se essa conduta perdurar. Não gera um efeito prático. Então, nós estamos em contato com a Senacom para tratarmos de uma ação de forma coletiva, para que a Netflix seja compelida a, de forma imediata, suspender qualquer tipo de cobrança nesse sentido, até que tecnicamente ela comprove a forma de fazer, de cumprir, de garantir ao consumidor que ele não vai ser cobrado pelo compartilhamento de senha quando simplesmente estiver usando o seu plano em uma viagem, em uma casa de praia, na casa de um amigo, quando essa é o slogan, o chama da Netflix é assista onde quiser. Então, em razão disso, não pode ser admitido que você limite a utilização à sua residência ou a IP X ou Y. Não faz nenhum sentido com a natureza do serviço ofertado pela Netflix. Cláudia Carvalho. Eu mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte internauta, Abiezer Francisco, que também está acompanhando Gostei do a nome, entrevista. É bem diferente, né? O nome Abiezer. dele? Pois é, mas ele está na audiência. De nome esquisito eu entendo. A gente agradece bastante, né, Rogi? Eu queria saber sobre a questão dos bancos, que também são uma dor de cabeça constante para os clientes. O tempo de atendimento está sendo respeitado ou o Procon tem tido que comparecer e multar as agências bancárias de João Pessoa? Eu sempre digo que os bancos são os nossos maiores clientes. Por quê? Porque por diversos fatores, seja por tempo de fila, seja por empréstimos consignados não solicitados, fraudes em operações de crédito, cobranças abusivas de taxas e juros indevidas, venda casada, aquela obrigatoriedade de você abrir uma conta no banco para poder fazer uma determinada operação de crédito, ou contratar um título de capitalização para poder fazer um financiamento de carro, ou seguro para fazer um financiamento de um imóvel e tal. Tudo isso se configura na principal causa de reclamação dentro do Procon, afora, obviamente, a telefonia, porque as empresas de telecomunicação, em razão do volume de clientes ser quase universal no país hoje, as reclamações ainda superam as dos bancos. Mas os bancos, sem dúvida, continuam sendo um grande calo na vida do consumidor brasileiro, não só pessoense. Tempo de fila, todos os meses, no final e início de mês, nós temos uma operação nos bancos. E em todos os meses, sem exceção, nós entramos nas agências e multamos e autuamos em razão do não cumprimento do tempo de fila para atendimento dos clientes. Deixa eu até colocar aqui uma questão, porque ele fala de multa aqui, você fala de multa, e é uma coisa que vale para posto, vale para banco, vale para você imaginar. O ouvinte pergunta o seguinte: as multas aplicadas no ato, elas são pagas no ato da infração ou cabem recurso? Porque as multas são tão altas sendo aplicadas e as empresas continuam com essa mesma prática, não dá para entender. Isso. Na verdade, a multa do Procon, assim como qualquer Procon do país, elas são obrigatoriamente, elas são aplicadas no ato, mas não são pagas no ato. Elas são aplicadas no ato, 10 dias para apresentar defesa. Esse é o trâmite processual em qualquer Procon do país. 10 dias para apresentar a defesa. Após essa defesa, é ratificada a multa ou corrigida, caso o posto ou qualquer empresa apresente a justificativa para aquela infração. Essa multa pode ser revista, não é o
o caso em 99% dos processos, porque a multa só é aplicada com critério, mas há a possibilidade de reversão dessa multa na esfera administrativa. Depois desse recurso, se a multa for mantida, ela vai para a dívida ativa, que aí vira, como eu falei aqui, o imposto. Então, não cabe a pergunta, os postos pagam, não pagam? Você paga IPTU, não paga? Paga imposto de renda, não paga? Você tem que pagar, senão você não vai ficar suja, é uma opção, você vai ter limitações em razão disso. Mas as multas são elevadas ao ponto de coibir a reiteração das infrações. Esse é o nosso objetivo. Nem sempre a gente consegue cumpri-lo a contento, mas a ideia é que essas multas sirvam como desestimuladores que não levem ao incentivo da prática incorreta. Eu falo isso muito com relação ao plano de saúde e banco. Tudo em banco e plano de saúde ele é calculado de forma a financeiramente compensar. Então, quando você vê um plano de saúde negando algum procedimento que ele, plano, sabe que ele é obrigado a cobrir, é porque ele sabe que de cada tantas negativas, apenas 2 ou 3 pessoas vão procurar os seus direitos e isso vai gerar um custo, ou vai gerar uma ação judicial ou uma reclamação no PROCON. Então, minha recomendação sempre é não deixe passar nenhuma infração, nenhum constrangimento, nenhuma falha na prestação do serviço sem procurar os seus direitos, seja no PROCON, seja na Justiça, porque só assim a gente vai coibir verdadeiramente no bolso a reiteração, a repetição dessas práticas infrativas. De quanto é a multa aplicada aos bancos e qual é o tempo de espera que é permitido? Sei que tem uma variação, há dias antes de feriados, por exemplo. São 25 minutos para o atendimento normal, no dia a dia normal. E nos dias final e início de mês, ou nos dias de pagamento, há uma tolerância de até 35 minutos. Uhum. O problema é que tem alguns bancos que são voltados, por exemplo, um determinado banco recebe a folha salarial do estado ou do município. E aí, obrigatoriamente, naquele dia, a gente já sabe que vai ter problema naquele banco. Então, a gente vai para lá, aplica a multa, inclusive por outras razões, por não ofertar banheiro aos clientes, ou enfim, algumas determinações de leis municipais, a gente tem um checklist para cobrar, mas chega no banco, a gente já sabe que vai encontrar esse tipo de dificuldade. Então, certa vez a gente fechou a agência, uma agência bancária que fica aqui na Duque de Caxias, porque estava um caos completo. Ela é responsável pelo pagamento de aposentadorias. E se tem um público que muitas vezes enfrenta dificuldades para se aperfeiçoar e afeiçoar as novas regras digitais, ou seja, as possibilidades que os bancos oferecem em seus aplicativos, é o público de mais idade. Então esse público faz questão, às vezes até por costume, ou por interesse próprio, ou para conversar, ele faz questão de ir presencialmente nos bancos. E aí gera um caos absoluto, não é responsabilidade do consumidor, obviamente, e cabe ao banco arrumar uma solução. Nós aplicamos uma multa e fechamos a agência. Aí veio o advogado desse determinado banco de São Paulo para a gente achar uma solução. Nós expandimos, quase dobramos. Vamos aqui dar nome ao boi? Só tem Bradesco e Itaú ali na Duque de Caxias. Foi no Itaú. Ok. Suspeitei desde o princípio. Mas é que o Itaú é o responsável pelo pagamento do INSS daqui na Paraíba inteira, né? Então, nós duplicamos a capacidade dessa agência, dobramos o número de caixas em atendimento, estabelecemos uma quantidade de caixas para estarem funcionando o tempo inteiro durante a agência. Nesses dias, e aí foi na época da pandemia, nós esticamos 1 hora além do prazo estabelecido para atendimento a esses clientes. Enfim, o PROCON não pode, ele pode muito, mas ele não pode tudo, e ele está sempre organizada, né? E ele está sempre limitado ao que determina a lei. A gente não pode ir para além do que determina a lei. E meu perfil não é de espetacularização da ação do PROCON. Então não faz meu perfil sair prendendo gerente, prendendo, digamos assim, com perdão da palavra, prendendo funcionários que estão cumprindo ordens a troco de aparecer na mídia, ou de sair como o malvado
da história, quando isso será revertido e talvez até contra a própria administração pública lá na frente. O que a gente quer é que, de forma consensual, aplicando as medidas cabíveis, as penalidades administrativas, a gente consiga efetivamente melhorar a situação das relações de consumo aqui em João Pessoa. Para a gente finalizar, mais uma pergunta sobre bancos aqui. Bom dia, eu me chamo Junivan Vieira. Eu queria saber assim, eu vi que o rapaz do Procon tá aí, eu fiz o financiamento da minha casa pela Caixa e fui obrigado a fazer um seguro obrigatório para fazer o financiamento e tive que abrir uma conta corrente porque disseram que era obrigado para fazer o financiamento, só fazia se tivesse essa conta corrente. E dentro do financiamento já tinha um seguro, só que eu tive que pagar outro seguro por fora, que valeu por um ano, e abrir a conta corrente, que para cancelar essa conta foi a maior burocracia. Eu posso recorrer a isso ou não? Está dentro da ordem que eles falam lá. O rapaz do Procon vai responder agora. Obviamente isso não pode, isso é proibido, isso é vedado, é conduta vedada em todos os aspectos. Tudo isso que você narrou aí se constitui não é em uma, não, em várias infrações. Você nem é obrigado a contratar a abertura de conta para fazer um financiamento, ainda mais tratando de financiamento habitacional, que é regido pelo SFH, seja na Caixa ou em qualquer outro banco, e tampouco é obrigatório qualquer tipo de seguro. Você não pode fazer um serviço vinculado a outro. Então, cabe ao banco analisar o crédito, analisar se quer ou não ofertar o crédito a você, porque isso cabe à instituição financeira, e em aceitando, não cabe a cobrança ou exigência de qualquer outra prestação de serviço. Isso é ilegal, procure seus direitos, seja na Justiça, seja no Procon, que nós faremos de tudo para minorar os efeitos daquilo que lhe foi cobrado. Roger Guerra, secretário do Procon de João Pessoa. Obrigado pela entrevista, obrigado por ter atendido o nosso convite. Um abraço para você. Cacá e Cláudia, muito obrigado pelo convite, que eu fico muito feliz de poder estar aqui trazendo essas informações relevantes aos ouvintes que muitas vezes não entendem muito bem como funciona a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor, mas eu estou à disposição, seja no WhatsApp do Procon, seja no meu Instagram pessoal, que é Roger Guerra, seja no Instagram do Procon, eu estou absolutamente à disposição de qualquer consumidor pessoense que precise de ajuda. Obrigado, Roger, um abraço para você.